Eu faço, não tenho resultado. Ou eu faço, estudo, mas não me sinto preparada, não me sinto pronta, não sei como agir, não sei por onde começar. Agora estudei tanto, vi tanta coisa que agora não sei mais o que eu quero. Eu não sei por que eu não mudo isso, por que eu não saio dessa paralisação, por que eu procrastino. Tem disciplina, tem que ter mais disciplina. E isso é uma visão muito superficial, porque tudo tem um motivo e tem como transmutar. Vamos começar nossa live hoje, capítulo 2 da série Travessias. A gente tirar o melhor do ano novo astrológico que se aproxima, chega dia 20, e acessar o que a gente quer para a nossa vida. Então, ontem nós falamos sobre sair do modo à deriva, né? A gente sair desse modo controlado pelo sistema. E hoje o nosso tema é: a exaustão não é só cansaço. A exaustão é uma falta de sentido. O que paralisa é não ter um sentido real para as coisas que a gente acredita ou que a gente quer realizar, ou não ter os elementos suficientes. Então, ontem a gente falou sobre o ser humano busca três coisas principais: segurança, então previsibilidade, estabilidade, né? Pertencimento, então se sentir acolhido, valorizado no seu lugar, e um sentido, que é o que vai trazer alegria, entusiasmo e a força motriz para agir, para ter a coragem, para sair da paralisia. Só que a gente falou também que a questão é, a gente acaba se encolhendo para caber em espaços onde a gente realiza objetivos ou projetos ou sonhos, né, ou persegue, né, e às vezes nem realiza coisas que na verdade não são os nossos sonhos ou o nosso caminho mais genuíno, e sim os papéis sociais que a gente entende que deve ter realizado para se sentir validado, né? Para ter segurança, para ter pertencimento, para ter alegria, sentido, validação. E aí a questão é, hoje a gente vai mais fundo e vai entrar como a gente ter esses itens essenciais para o ser humano: segurança, pertencimento e alegria que vem do sentido, sem ser na exaustão, no sacrifício, que tem um motivo, que é o que eu vou revelar hoje, e sim no nosso caminho mais genuíno, naquilo que realmente faz sentido para a gente. Então eu vou conduzir aqui passo a passo. Então o caminho é acessar o seu destino. E aí a gente ouve falar muito de propósito. Só que as pessoas confundem muito, e eu vou trazer que são 5 conceitos, elementos diferentes e que são confundidos com propósito. Então, o que é propósito e o que são os outros elementos e como que a gente acha cada coisinha dessa no próprio caminho. Eu vejo muitas pessoas dizerem: eu faço, não tenho resultado. Ou eu faço, estudo, mas não me sinto preparada, não me sinto pronta, não sei como agir, não sei por onde começar. Agora estudei tanto, vi tanta coisa que agora não sei mais o que eu quero. Vejo isso todos os dias no atendimento e pode parecer, a própria pessoa se cobra: não consigo sair disso, ou eu não sei por que eu não mudo isso, por que eu não saio dessa paralisação, por que eu procrastino. E isso é uma visão muito superficial, porque tudo tem um motivo e tem como transmutar. O cansaço e a exaustão vem de, não é só excesso de coisas para fazer, é do excesso de coisas para fazer sem um sentido. É claro que é real que a gente vive hoje, né, no sistema, no mercado de trabalho, nas rotinas, no dia a dia. Mas é importante a gente entender também como mudar isso. Eu ouço também as pessoas falarem: ah, eu não tenho disciplina, tem que ter mais disciplina. A questão é, a gente, quem é mais questionador, quem é mais visionário, quem é mais antenado, né, mais desperto, não vai ter disciplina naquilo que não tem um real sentido. Então vamos descobrir como a gente vira a chave. O primeiro ponto é: a disciplina só vai emergir, só vai funcionar se ela for uma disciplina consigo, para o que te realiza, para o que te nutre, para o que tem sentido para você. Primeiro, desconfundindo um monte de coisa dessa história de propósito, prosperidade. São termos que acabaram ficando muito banalizados e muito vagos. A disciplina tem que ser aquela gana, a serviço daquela gana, daquela vontade. Eu vou acessar o que é meu, vou acessar o que me pertence, vou acessar o que é meu por direito na vida. Aí ela vai funcionar. Aí a gente vai olhar: bom, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e este é o sentido. Não é que a pessoa não sabe, você talvez, né? Eu já passei por fases assim, não sabe mais o que quer, está com crise de identidade. Não, isso é a consequência. Na verdade, ela não está vendo um sentido. Alguma coisa dentro da gente fala assim: cara, mas eu estou fazendo um monte de coisa, hein? Eu não estou indo para onde eu realmente queria ir. Porque a gente coloca assim nossos sonhos, metas, objetivos, assim: ah, ter sucesso no meu negócio, ah, trabalhar com isso, ah,
conseguir fazer transição de carreira, sair de CLT, encontrar um relacionamento legal, tudo está no externo. E pouco a gente não só não pensa, como também nem saberia como acessar. O que é que internamente vai dar o que de fato a gente busca? Novamente, voltamos para o mesmo ponto. 5 coisas que a gente escuta por aí, tudo muito confundido com propósito. Então tem o propósito, missão, profissão, fontes de renda, trabalho e mais um elemento que é a vocação. São coisas totalmente diferentes e a gente vai entender. Propósito é o como e por que você faz. Aí vem a missão. No que isso contribui para o todo? O que isso é um legado? Aí o trabalho. O trabalho é como eu concretizo isso no dia a dia. Qual é a atividade, qual é a tarefa, qual é a ação, né? Que aí está mais ligado à profissão ou cargo, tá? Como eu concretizo isso todos os dias. Isso é trabalho. Fontes de renda. Às vezes está correlacionado com trabalho, propósito, missão, e às vezes não está. Pode ser uma herança, isso está no mapa também. Fontes de renda pode ser acessar aqui a sua forma de ganhar dinheiro, transformar isso em algo muito específico, por exemplo, treinamento. Pode ser acessar aqui, no seu caso, a sua fonte de renda é por múltiplas fontes e não por uma só. Tudo isso está no mapa. Então, fonte de renda é diferente de trabalho é diferente de propósito e missão. E propósito é diferente de missão. E aí temos o outro elemento, que é o que vai realmente dar esse sentido e a gana, a vontade, o entusiasmo, a vontade de fazer, de realizar, que é a vocação. A vocação é o que traz o entusiasmo. O significado da palavra entusiasmo é Deus se manifestando através de você. Então, é uma alegria sublime, é uma motivação constante, é o sentido. E quase nenhum astrólogo conhece como achar a vocação no mapa. É justamente onde está a força para agir. E eu sei disso porque, além de trabalhar com astrologia, com mapa, eu presto consultoria e mentoria, principalmente para empreendedores que querem algo que faça sentido, que dê sentido à sua vida e com resultado, claro, mas também com qualidade de vida, né? Bem faz parte da minha vivência, da minha experiência, trabalhar muito com rotinas mais saudáveis, mais sustentáveis. Então, fazer o planejamento do passo a passo, do dia a dia, da rotina. Tudo isso antenado com o mapa astral. E lógico que pela via espiritual, a gente transmuta os desafios, a gente traz os elementos necessários para desenvolver o que há para ser desenvolvido, né? Então eu posso falar, isso aqui que eu estou dizendo para vocês, faz parte da minha experiência de vida pessoal e vida profissional. E desses 5 itens, certo? Propósito, missão, trabalho, fonte de renda, vocação. Quando há desalinho entre eles, ou entre eles e as suas rotinas, o que vai acontecer é que você tem que mover muito esforço. E aí você vai para o sacrifício. E aí leva para a exaustão. A exaustão é espiritual, é emocional, é mental, não é só física, tá? Não é só do que você está fazendo, mas é da quantidade de energia que você gasta para fazer algo que não tem sentido real para você. Só que aí entra uma questão. Como que todas as áreas da vida se entrelaçam e impactam umas às outras, e é por isso que eu amo a astrologia, porque eu já fazia constelação entre as áreas da vida. E aí, quando eu me aprimorei na astrologia, eu olhei e falei, cara, mas tá tudo aqui. Tá tudo no mapa. Quando a pessoa nasceu, já tava tudo aqui. E aí, o que acontece? Quando há desalinho, tem muito sacrifício, tem que movimentar uma quantidade de energia absurda, passar por cima dos seus valores, né? Passar por cima da sua necessidade básica de qualidade de vida, de saúde, não só física, como mental, emocional, sabe, né? Se no sistema familiar, ou cultural, ou ancestral, a valorização do sacrifício na busca da segurança, pertencimento, validação, você vai repetir experiências que não são expansivas, que te impedem de acessar seu caminho para repetir mais sacrifício. Aí vem essas frases. Nossa, eu faço, não tenho resultado. Eu estudo e nunca me sinto pronto para começar. Eu não sei por onde começar. O sacrifício é, inclusive, de ficar pensando nisso todo dia. É muito mais exaustivo do que fazer. E uma parte nossa sabe disso. Agora eu vou falar sobre o mapa. Você vai ver como descobrir tudo no seu mapa. Por isso que na quinta-feira eu vou sortear uma leitura de mapa. A astrologia, assim, mais básica, vai olhar a casa 10, que também é chamada Lei do Céu, que é o ápice do mapa, né? Imagina que você é uma árvore no meio do mapa. Suas raízes estão lá no fundo do céu, que a gente chama o fundo do mapa, que aí vai falar de família, ancestralidade, passado, né? E lá no topo, a casa 10, o meio do céu. É como se fosse as folhas de uma árvore. Então, é o que você produz, os frutos, o que você frutifica.
E aí muita gente olha essa questão de sucesso, abundância profissional só no meio do céu. Até você chegar lá, você tem um caminho. E o problema é que a maioria das pessoas não sabe esse caminho. Primeiro ponto, dinheiro. Ele é relacionado às casas 2, 6 e 10. Casa 2, bens materiais, valores. E aí também vai falar do dinheiro, mas fala também dos seus valores pessoais. Né? Então, o que é importante e negociável para você. Casa 6 fala de rotina, cotidiano, trabalho, atividades diárias, tarefas, como você administra e gerencia esse dia a dia, ou seja, o trabalho. A casa 10 então, são os frutos. Então, essa casa 2 tem que estar muito bem resolvida, tem que ver qual é o signo, que é a energia, né? O regente daquele signo que está naquela casa, os planetas que tem ali, para entender todos os desafios que tem. Na 2, na 6, na 10. Isso aí vai falar de profissão e dinheiro. Só que dinheiro também tem uma outra casa muito importante, que quase ninguém fala, que é a casa 8. Porque ali, além de estarem as sombras a serem transmutadas, a casa 8 também fala de heranças, investimentos e dinheiro que vem dos outros. Então ela também dá uma dica de o que você pode monetizar e como. Outro ponto sobre dinheiro é a parte da fortuna, que não tem nada a ver com fortuna de acúmulo de dinheiro. Tem a ver com qual é a guinada que você tem que dar na vida para as coisas fluírem. Então, para sair desse esforço sem resultado e entrar no fluxo do receber e de a roda da vida girar. Aí vamos para missão. Precisa, depois de uma certa fase da vida, mais madura, depois dos 35 principalmente, que as atividades, o trabalho, tudo seja permeado pela missão e pelo propósito. A missão está muito ligada com Quiron no mapa. Quiron é aquela ferida emocional que a gente tem, que a gente tende a se autodesvalorizar, porque tem aquele problema e achar que não pode ajudar os outros com o mesmo problema. E Quiron dá pra gente a dica justamente aquela ferida emocional que você vai, consequentemente, monetizar. Mas a questão é transformar em missão. Então, a minha ferida emocional está ligada, meu Quiron é em touro na casa 2, então está ligado com segurança material, conforto material, com descanso, com pausa. Né? Então, eu ajudo outras pessoas a lidarem com isso e assim eu ilumino também para mim. E eu tenho lugar de fala para ajudar essas pessoas, porque eu vivo o mesmo processo. A questão é que o universo vai atrair para mim as pessoas que estão em passos que eu já vivi e já transcendi. Então, isso é missão, é Quiron. Aí vamos falar do propósito. Ele vai estar ligado com alguns elementos diferentes no mapa. O propósito é o que eu preciso fazer, por quê e para quê. Então, é o que, como, por quê, para quê. Então, é transcender as minhas dificuldades para algo maior. Só que isso ainda não é o sentido. O sentido é a vocação. Falei de 5 aspectos que são confundidos todos como propósito e não são diferentes, né? E falei de elementos do mapa que são ligados a cada um deles. Porém, para contar uma história e te dar uma solução de fato, é preciso que a gente olhe em que casa, que representa a área da vida, cada um desses aspectos está, que eu falei, né? Que planetas tem ali, qual signo tem ali, que é a energia, né? A forma de fazer. E principalmente, qual é o regente do signo dessa casa, que é um planeta que vai estar em outra casa. Então, eles precisam trabalhar juntos. Senão, não faz sentido. Não dá certo. É superficial. Aí a pessoa fala, poxa, mas essa dica aqui eu já estou seguindo e não está dando resultado. Então, tem que entrelaçar. Além disso, temos que observar, no meio do mapa, a gente sempre vê que tem linhas azuis e linhas vermelhas, né? As linhas azuis são ligações favoráveis. Então, aspectos que um retroalimenta o outro. E as vermelhas são conflitos. Falando a grosso modo, uma linguagem bem fácil. Então, a gente precisa olhar e também considerar tudo que está interligado por essas linhas. O que isso representa? Representa o que acontece na nossa vida todo dia. Representa o nosso divertidamente interno, entendeu? As nossas partes que ou são amigas, ou são do mesmo time, ou são de times adversários, mais ou menos isso. Quantas vezes a gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas acaba se comportando da forma oposta? Então, isso tudo está no mapa. E quando a gente entrelaça tudo isso, aí sim a gente vai encontrar se o seu projeto, a sua atividade, o seu tipo de parceria, tanto profissional quanto afetiva, está jogando a favor ou está jogando contra.
ou o melhor, o que você precisaria desenvolver para transformar isso em resultado com facilidade, com fluidez, sem sacrifício. Porque a exaustão vai ser um problema sério nesse ano. Ontem eu falei disso, os porquês. Esse ano a gente tem muita guerra, falências, prejuízos e burnout, tá? E aí a gente tem uma inovação de comportamento que já foi anunciado com o eclipse aí de dia 17 de fevereiro, então de lá para cá a gente começou a sentir muito as coisas que a gente não quer mais, as coisas que a gente achou que dava para fazer, mas não dá, não faz sentido, e a gente tem que estar disposto a inovar, repaginar a nossa identidade e os nossos projetos. Não todos, mas muitos astrólogos fazem a leitura no mapa, que é a parte da fortuna, ou lote da fortuna. Como eu expliquei, não tem a ver com acúmulo de dinheiro, tem a ver com a guinada, a virada que você tem que dar na vida para aí as coisas fluírem muito bem, fluírem com facilidade, virem com facilidade, a roda da vida girar. Eu, no meu caso, por exemplo, está em Gêmeos, na casa 4. Então, para mim, a coisa deu uma guinada quando eu passei a trabalhar em casa, quando eu passei a fazer várias coisas ao mesmo tempo, saí de uma rigidez que eu achava que eu tinha que escolher uma coisa só. Então, são vários trabalhos, são várias atividades, são várias tarefas, são vários conhecimentos, que Gêmeos é informação, é conhecimento, é comunicação. Comunicação, né? Então, adquirir conhecimento e repassar, que o meu meio do céu está em Sagitário, que é o mestre, professor, transmissor de conhecimento, tá? Mentor. Então, a parte da fortuna, ou lote da fortuna, o pessoal acha que é a fonte do dinheiro. Não é. A fonte do dinheiro eu expliquei anteriormente. A parte da fortuna é a guinada que você tem que dar na vida, que geralmente é algo que a gente herda da família, do sistema, da ancestralidade, da cultura, algo que não é bem aquilo. Por isso que a gente veio para mudar, né? Para virar a chavinha, literalmente, tá bom? Aí, essa parte da fortuna, para funcionar muito bem, ela tem que ter uma ligação com a parte do espírito, ou lote do espírito, que é quem vai falar da vocação. Lembra que eu falei? A vocação é a fonte do sentido, da alegria, do entusiasmo. É o que vai fazer você querer realizar, você querer passar por cima dos obstáculos, você ter a gana, o entusiasmo de fazer, a motivação todo dia. E é o que vai ajudar também a virar a chave da parte da fortuna, que vai beneficiar todas as áreas da vida. A parte do espírito, quase nenhum astrólogo fala, porque é parte de um sistema muito diferente. Não é nem da astrologia contemporânea e nem da clássica, é da astrologia helenística. Ela é outro sistema. Então você tem que. Eu, por exemplo, faço a leitura de mapas num sistema, aí eu tenho que sair e olhar lá no outro sistema só esse aspecto, inserir lá na figura do desenho de como eu trabalho normalmente, para fazer as conexões. Então, como eu disse, a parte do espírito tem que estar junto e começar a jogar em equipe com a parte da fortuna. E essa parte do espírito é onde está a vocação. Então, a minha parte do espírito está em Sagitário, lá com o meio do céu junto, que é o ensino, mentorar, ensinar, sacerdócio, liberdade, imaginação, sistemas autorais. E a parte da fortuna está em Gêmeos, que é a comunicação, o aprendizado, a alma aprendiz, a busca do conhecimento, as trocas, as partilhas. Então, quando a gente consegue encontrar, peraí, eu tenho o propósito, tenho a missão, tenho a profissão e tenho as fontes de renda. Agora, como eu faço para isso aqui, essa ligação entre parte da fortuna e parte do espírito, trabalharem juntos a favor disso? Aí não vai ter sacrifício, não vai ter exaustão, vai ter alegria, entusiasmo, motivação. Então, tem dias que eu estou cansada fisicamente, mas eu quero muito fazer as coisas. Por quê? Porque tem um sentido, porque eu quero de verdade. E aí a minha disciplina, agora vamos chegar na questão da disciplina, né? Que eu falei no começo. Ela vai estar a serviço ao que eu quero, ao que faz sentido para mim. Então, o meu desafio com disciplina é exercício físico, tomar suplementação na hora, me alimentar bem, né? Porque o que é fácil para mim é aqui, mente e espírito. A parte do corpo físico é o meu desafio de alma, de vida. E aí, por que que é fácil, então, ter essa disciplina? Porque eu sei por que e para que eu preciso disso. Principalmente depois que a idade chega. Ter energia. Porque todo o resto eu tenho. Eu tenho motivação, eu tenho criatividade, eu tenho propósito, eu tenho objetivo, eu tenho ação. Porque tudo é ligado no mapa. O que eu preciso? Vitalidade. Saúde. Presta bem atenção. Vai ser o nosso tema de amanhã, que é a vocação, a parte do espírito. Ela tem muitos segredos para nos revelar. Muitos, muitos.
Então amanhã o tema vai ser só sobre isso. Por quê? Porque ninguém fala disso na astrologia. E é o ponto-chave, que eu falo assim, se eu virar aquela chave ali, aí todo o resto já está fácil de ser resolvido. Além disso, a parte do espírito rende pra gente um grande segredo, que aí é avançadíssimo, do avançadíssimo, do avançadíssimo, que quase ninguém na astrologia faz, que é a liberação zodiacal, que são liberações kármicas. Aí a gente vai, lembra da história da segurança, pertencimento e alegria, sentido? A segurança é real, porque você olha e você tem realmente uma previsibilidade. Você consegue ter uma previsibilidade de ano após ano, de décadas, do porquê, para que aquilo está acontecendo, qual é a ênfase naquele período. Então, aí é uma segurança real, que é individualizada, é personalizada, e você consegue planejar a sua vida com sentido, remando a favor da maré do fluxo da vida e não com sacrifício, entende? Então, quando você olha a liberação zodiacal, e aí esse vai ser o tema do último capítulo, né? E quando eu vou também sortear a leitura do mapa, só para quem estiver ao vivo, na quinta-feira. Então, quando você olha ali, você entende o que essa pessoa já viveu nos últimos anos, qual foi o sentido daquilo, qual foi o propósito daquilo, tá? E aí dá um entendimento de por quê, para quê, para onde eu estou indo. Tem horas que você olha aquilo ali e você fala, cara, não adianta empurrar o rio agora. Não é essa a ênfase do seu momento, mas vai ser daquele outro momento ali, ó. Então, o que você pode fazer daqui até aquele outro momento? No mínimo, na menor das hipóteses, você pode não sofrer, né? Você pode viver a vida que você tem, não uma vida imaginária. Né? Isso comparando a sua grama com a grama do vizinho. Então, você pode viver a vida que tem para você viver. Tá? Na menor das hipóteses. E outra, você consegue fazer um planejamento real, porque a minha especialidade, além de transmutar pela magia, né, usando a astrologia, mas é também fazer planejamentos práticos, tanto para objetivos e projetos, inclusive área afetiva, saúde, tudo, não só profissional, mas também planejamentos para você ser a pessoa que se torna aquilo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que cuidar mais, no meu caso, eu falei, tem que cuidar mais do corpo físico. Tem gente que tem que cuidar mais da espiritualidade. Tem gente que tem que ter uma cura de autoestima de área emocional, certo? Curar a dependência emocional. Tem pessoas que têm questões kármicas específicas. Então a gente consegue prever o que é que tem para ser vivido ali naquele ano e quais foram os reais motivos do que aconteceu nos anos anteriores. Boa noite.